suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou e não homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais que Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que te mostrei no monte. Agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas, porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque o repreendendo-os, disse-lhes: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabeleceria um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, nos dias em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Estou lendo no versículo 9. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Continuando, versículo 10: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração, as escrevereis, e lhes serei por Deus, e eles serão por povo. E não ensinará cada um seu próximo, nem a cada um seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso com as suas iniquidades, dos seus pecados e das suas prevaricações, não me lembrarei mais. Versículo 13: dizendo no novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece perto de estar para acabar. Vamos aqui fazer uma análise rápida sobre a nova aliança é superior que a antiga. Para eu poder explicar sobre essa nova aliança, que é a epígrafe que vocês acabaram de ver, eu preciso explicar a antiga. O que acontece? Quando olhamos para o Antigo Testamento, talvez alguns de vocês não tenham conhecimento, ou só um conhecimento parcial, como funcionava o Antigo Testamento. A questão do culto, que não é como é hoje, como nós fazemos, a questão do mediador, ou seja, aquele que fazia a mediação entre Deus e os homens, e como esses homens representavam na religião e eram pessoas espirituais para atender as necessidades do povo. Essas pessoas são chamadas de sacerdotes. Talvez você já viu na televisão uma figura ou uma ilustração de alguém vestido com uma roupa branca, né, com aquela mitra, aquela indumentária. Aquilo ali era o sumo sacerdote, tinha um sacerdote auxiliando. Quando olhamos aqui para o capítulo 8, diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote. Ou seja, primeiramente, a gente precisa analisar que no Antigo Testamento existiam os sacerdotes e existia o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Arão e os seus filhos sacerdotes. Eles ali faziam parte do culto levítico de adoração a Deus. Eles eram intermediadores entre Deus e os homens. Então, quando a gente olha para esse versículo 1 aqui, que eu botei um sumo sacerdote superior, é que o Senhor Jesus, ele é um sumo sacerdote superior a qualquer sumo sacerdote que já existiu no culto levítico, da ordem de Arão, da descendência de Arão. Jesus, ele é superior ao sumo sacerdote. Qualquer sumo sacerdote que no Antigo Testamento ou no Novo fosse levantado, Jesus é muito superior. Por que Jesus ele é superior ao sumo sacerdote? Primeiro, a gente vai olhar no texto aí, que diz o seguinte: ora, a suma do que temos dito é que temos, ou seja, ele coloca para nós, para os judeus, né, crentes daquela época, olha, nós
temos um sumo sacerdote. Na época que essa carta foi escrita, ainda existia o templo, ainda existia sacerdote para oferecer sacrifícios, ainda tinham sacerdotes como mediadores. Então, mas ele coloca dizendo o seguinte: olha, nós temos um sumo sacerdote. E outro ponto aqui é que esse sacerdote que nós temos, ele é superior aos que eram da terra. Por quê que ele é superior? Porque ele está assentado na majestade das alturas. Nenhum sacerdote ou nenhum sumo sacerdote assentou-se à destra de Deus. Nenhum sumo sacerdote fez isso. Você já viu na Bíblia Sagrada alguém que foi levantado da descendência de Arão como sacerdote se assentar à destra de Deus? Nunca. Nenhum deles subiram para os céus para assentar à destra de Deus. Então, o que observamos aqui é que Jesus, como sumo sacerdote, ele foi levado até as alturas e assentou à destra de Deus. Por isso que primeiro o autor mostra que ele é superior, porque a posição em que ele está é muito mais elevada, é muito superior a qualquer outro. Tá bom? Então a gente observa esse contraste, que enquanto Jesus, como sumo sacerdote, está sentado à direita de Deus, Pai, nos céus, na majestade das alturas, os sacerdotes aqui na terra ministravam, eles só tinham a oportunidade de, no tabernáculo, quando você já pode ter visto na televisão, né, uma novela bíblica, que até mostra aquele tabernáculo, né, móvel, e o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava na presença de Deus. Então, primeiro a gente, para diferenciar desse sacerdote da terra e o sumo sacerdote do céu, é que Jesus, como ele está acima e assentado nessa posição, nenhum sumo sacerdote tem esse, como é que eu posso dizer, tinha uma cadeira cativa para ficar sentada aqui na terra. Os sacerdotes, o que eles faziam? Trabalhavam em pé, tinham que ministrar, receber as ofertas que as pessoas levavam para eles, para oferecer o sacrifício no altar. Então, o contraste entre os da terra e os do céu é que Jesus está numa posição muito elevada, sentado à destra de Deus. É que esses sumos sacerdotes, que era uma vez no ano que ele entrava, era só uma única vez, e Jesus está ao lado do Pai eternamente. Ou seja, ele está com o Pai eterno, à destra da majestade das alturas. Enquanto que a um sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia ver algo extraordinário dentro do tabernáculo, no lugar santo dos santos, que era uma vez ao ano. Vamos abrir rapidamente aí, livro de Levítico. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, eu estou fazendo um contraste entre Jesus, que está sentado à destra de Deus, com o Pai. Eles estão lá, Jesus está ao lado do Pai, acesso eterno, como sumo sacerdote, ao lado de Deus. Agora, os da terra, quando alguém era descendente de Arão, que fosse assumir essa função, era só uma vez ao ano que ele tinha esse privilégio. Olha o que diz aí, Levítico capítulo 16, versículo 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo. Ou seja, aquele tabernáculo que existia no Antigo Testamento, existiam duas repartições. Era em duas partes. A primeira era o lugar santo, onde os sacerdotes ministravam naquele lugar santo, onde tinha
os pães ágicos, os pães da preposição, que eram 12 pães. Ele tinha que fazer a manutenção daqueles pães uma vez na semana. Tinha a figura do candelabro, que ele tinha que manter aceso aquele candelabro, porque o tabernáculo era escuro. Então ele tinha um tabernáculo para manter aceso ali. Tinha o altar do incenso. E depois tinha o véu. E quando ele passava daquele véu, era o lugar santo dos santos, onde tinha a arca da aliança, a tampa do propiciatório, 2 querubins, um de frente para o outro, ajoelhado, e as suas 2 pontas batiam uma na outra, e ali, naquela tampa do propiciatório, ali se manifestava a glória de Deus. Uma vez ao ano, que o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar santíssimo e poder ver essa glória. E lembrando que ele tinha que manter, tinha que levar um punhado de incenso para fazer fumaça naquele lugar santíssimo, e depois ele faria a expiação com a cobertura de sangue por ele e pelo povo, na tampa do propiciatório, e aquela glória se manifestava. Ele só via isso uma vez ao ano. E Jesus é superior a eles, por quê? Porque Jesus está com o Pai eternamente na glória. Então, por isso que ele é muito superior aos daqui. Continuando, abra também Colossenses capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 3. Leia por gentileza o versículo 1, acho que é só o versículo 1. Portanto-se, foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então você vê onde é que Cristo está? Ele está assentado à destra do Pai. E o autor a Colossenses, que é Paulo, diz o quê? Olha, vocês que são uma nova criatura, busca as coisas do alto, busca as coisas que vêm do céu, o reino de Deus, sua justiça. Então, aquele que nasceu de novo, ele busca o quê? As coisas que vêm do alto, onde Cristo está à destra do Pai. Então, ele, como sumo sacerdote, não era como o sacerdote da terra, que tinha que ficar ministrando em pé, recebendo, por exemplo, se alguém quisesse oferecer um animal como gratidão, como oferta para o holocausto, porque existia o altar do holocausto, onde era feito o sacrifício, e aquele altar tinha que manter aceso todo dia, uma ordem. Então, por exemplo, quando um israelita chegasse, olha, eu quero oferecer esse animal, como é que eu posso dizer? Tinha a ovelha, tinha o cabrito, tinha o cordeiro, enfim. Ele oferecia um animal ali sem macho, sem mácula, sem mancha, oferecer para o sacerdote, e ali dizia que ele tinha que pôr a mão sobre o animal, confessar o seu pecado, e ali depois o sacerdote pegava o animal, depois que o ofertante ele degolava, né? Porque primeiro, depois isso mudou, depois os sacerdotes faziam esse trabalho, mas a princípio era o ofertante que fazia isso, que apresentava o animal e degolava, e depois que o sacerdote pegava o animal, o sangue dele, fazia a expiação no altar, cortava o animal, colocava no altar do holocausto, e assim mostrava o sacrifício diante de Deus. Então, existiam vários trabalhos de sacerdote, muitos. Interceder pelo povo, fazer isso. Era inspetor da saúde pública, eles também ensinavam a lei de Deus. Então, o sacerdote tinha muitas funções. E o Senhor Jesus, ele é muito superior que os sacerdotes que existiam na terra. Continuando aqui, olha o versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou e não o homem. Então, se já explicamos que o Senhor Jesus está numa posição mais elevada que qualquer sacerdote que foi instituído aqui na terra pela tribo de Levi, descendente de Arão, a posição dele, além dele ser superior, ele ministra
no santuário. Se o sumo sacerdote, Arão, e o sacerdote que ministrava no lugar santo, e o sumo sacerdote que ministrava no lugar santíssimo uma vez ao ano, eles ministravam em um tabernáculo que foi construído com vários tipos de materiais foram oferecidos para a construção desse tabernáculo móvel. Esse tabernáculo móvel, ele ficava no meio do povo de Deus, ali, no meio das 12 tribos, e o sacerdote, ele fazia a ministração onde? No tabernáculo, no lugar santo, para trocar os pães, manter a chama do candelabro acesa, levar incenso para o altar. Então, eles aqui na terra faziam esse trabalho, dentro do tabernáculo. Abra aí, por gentileza, livro do Êxodo, capítulo 8, capítulo 25. Livro do Êxodo, capítulo 25. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Se você for ver aqui o 24, no versículo 18, diz assim, ó, Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, 40 dias e 40 noites ele permaneceu. Ou seja, quando Deus chamou Moisés, lá no Monte Sinai, onde ele ficou, uma nuvem ali ocultou ele, e ali ele ficou 40 dias. 40 dias. E nesse período, Deus vai mostrar uma planta para ele, vai mostrar um desenho, vamos dizer assim, o formato. O que seria isso? Seria o tabernáculo. Deus mostrou para ele como seria o tabernáculo lá no monte, mostrou a cada detalhe, a cada item, o que teria que ser feito, como seria feito, as medidas do tabernáculo, tudo deu. As medidas, a todos os materiais que seriam necessários para essa construção. Tanto que você olhar aqui, você pode ver, ó, então falou o Senhor Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover de forma voluntária. Aí diz mais ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, fino, pé de cabra, pé de carneiro, tinta vermelha, pé de texugo, madeira de cetim, enfim. Então, para essa construção desse tabernáculo, todas aquelas 12 tribos, elas tinham que oferecer alguma coisa. E eles o quis oferecer ouro, prata, bronze, tudo você possa imaginar que precisava para o tabernáculo, aconteceu, entregaram para Moisés. E 2 homens chamados Bezalel e Aholiabe foram os cabeças para essa construção do tabernáculo. É claro que eles não agiram sozinhos, então muitas pessoas se moveram para ajudar, e ali houve a construção do tabernáculo da terra, terreno. Em contraste, que Jesus, ele não ministrou nem no tabernáculo, muito menos no templo que existia em Jerusalém. Não. Quando você olha aqui para o texto, você volta em Hebreus, no capítulo 8, você vê o texto aqui dizendo, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ou seja, se no Antigo Testamento houve uma construção do tabernáculo com materiais perecíveis, isso passaram, já acabou, já se desfez. E depois construiu o templo, depois o templo foi destruído, enfim, não vê o caso. Mas se você for analisar aqui, Jesus, ele está ministrando em um santuário muito maior que esse que eu acabei de explicar. Muito maior. Enquanto esse santuário que foi construído tinha medidas, repartições, objetos para ministrar um culto, para serviço do sacerdote, Jesus não. Jesus está aqui, diz o texto, que ele é ministro do verdadeiro tabernáculo. E aonde esse verdadeiro tabernáculo é o céu. Enquanto o tabernáculo da terra foi feito, foi construído, já passou, já acabou,
Jesus está onde? A destra do Pai, no verdadeiro tabernáculo que é o céu. É o santuário, aonde ele está, ao lado do Pai. É o verdadeiro, é o maior, é superior. Então, outro ponto que a gente observa é que, além da posição que Jesus está como sumo sacerdote, o santuário é muito superior daqui da terra. Entendeu, irmãos? Então, é muito superior ao daqui. Tanto que o texto continua dizendo, do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou e não o homem. Ou seja, quem criou os céus? Foi Ele. Ele fundou. Ele criou. Então, o santuário celestial é muito superior ao tabernáculo da terra. Já acabou, já passou. Entende? Então, o autor está fazendo esse contraste entre Jesus e o sacerdote da terra. Continuando, versículo 3, porque todo sumo sacerdote, ele é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que é necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Então, olha só o texto que diz aqui, que mostra, é que se Jesus está no verdadeiro tabernáculo, no santuário celestial, aonde ele está ao lado do Pai, ele não está lá à toa, fazendo nada. Jesus está sentado à destra do Pai, mas ele não está lá sentado de boca calada, não. Se você olhar aqui o texto, se você olhar no próprio capítulo 7 de Hebreus, versículo 25, diz aqui, portanto pode também salvar perfeitamente o que por ele se achegam, vivendo sempre para interceder por aqueles. Ou seja, os crentes em Cristo Jesus que se aproximam de Deus, Jesus está lá na intercessão por eles como sumo sacerdote. Então Jesus também está ministrando no santuário celestial. Está ministrando lá, está intercedendo por nós, ministrando as coisas celestiais. Ou seja, ele como sumo sacerdote, diz o texto que ele se compadece de nós, das nossas fraquezas, dos nossos erros, das nossas ignorâncias. Ele cuida de nós em cada detalhe, ele intercede por nós. Amém? No versículo 3 diz assim, porque todo sumo sacerdote ele é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Reparem mais uma vez que se lá na tribo de Levi, começando por Arão e seus filhos, ali houve a constituição de um sacerdote, esses sacerdotes aqui, eles deveriam fazer algumas coisas, eles teriam que trabalhar. Teriam que trabalhar. E como eles teriam que como é que os sacerdotes trabalhariam? É simples. O povo levava oferta para eles. Então, todo dia, os hebreus, os israelitas, tinham que ir lá levar um animalzinho. Seja para qualquer motivo. Às vezes, com uma oferta de comunhão, a oferta de manjar, uma oferta pelo pecado, uma oferta pela ignorância, uma oferta de holocausto. Então, esses sumos sacerdotes, ou sacerdotes, eles tinham que trabalhar em pé. Todo dia. Tinha que trabalhar todo dia. E se eles foram constituídos para oferecer, então, ou seja, as pessoas levavam até eles e eles ofereciam para Deus no altar do holocausto. Então, eles foram constituídos para isso, para oferecer os dons que o povo dava, as ofertas. E diz mais, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Bom, se todo sacerdote trabalhava, recebia as ofertas do povo, o texto diz aqui que ele também tinha que oferecer alguma coisa. E agora? Se o sacerdote trabalhava, recebia as ofertas, botava a oferta no altar, para que fosse recebida para o Pai Celestial, mas ele também tinha que ter oferta, ele tinha que ofertar alguma coisa. Os sacerdotes também tinham que oferecer algo. E o texto vai dizer aqui também que, abra em Levítico, a gente vai ver o que esse sacerdote tinha que oferecer também, já que eles recebiam oferta, colocavam oferta no altar,
para o Pai, eles também tinham que ter uma oferta também por si próprio. Abra aí em Levítico capítulo 16. Capítulo 16, versículo 6. Quem achou, por favor, lê? Arão trará o novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Olha, depois Arão oferecerá um novilho de oferta pela expiação, que é para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Essa expiação aqui era anual, uma vez ao ano, que é para o povo de Israel, já expliquei na aula passada, e também ele tinha que oferecer algo, porque ele também era pecador. Não é porque ele usava uma mitra, uma roupa de santidade, que ele era ministro, que ele era mediador entre Deus e os homens, o sacerdote, que ele também tinha pecado. Então ele também tinha que oferecer alguma coisa pelos pecados dele e pelo pecado dos seus filhos da sua casa, fazer a expiação, ou seja, fazer aquela cobertura, que o sangue daquele animal que era morto, ele fazia o quê? A cobertura por eles. Não era eles pegar o sangue do animal e derramar sangue sobre si, não. Não era isso não, tá? Era o sangue que era pego aquele sangue e fazia a aspersão na tampa do propiciatório da Arca da Aliança, por ele, pelos seus. Então, o sumo sacerdote e os sacerdotes tinham que oferecer alguma coisa. Agora, se Jesus não é da tribo de Levi, não é descendente de Arão, ele é descendente da tribo de Judá, e eu já expliquei que Jesus ele é da ordem de Melquisedeque, uma ordem superior, por isso que ele é o sacerdote eterno. O seu sacerdócio foi dado por juramento da parte do Pai, o Pai jurou e o Pai deu sacerdócio para ele, você é sacerdote da ordem de Melquisedeque eternamente. Então, se ele deu o sacerdócio para ele, por mais que ele tenha dado, mas qual é a prova cabal aqui que nós olhamos que Jesus é superior? Porque se o sacerdote recebeu oferta, levava para o altar, tinha que ter oferta por si próprio, pela expiação do pecado, mas Jesus não tinha pecado. Você pode ver no Novo Testamento que Jesus nunca foi no templo pegar um animal para fazer expiação por si. E ele também nunca fez uma função sacerdotal desse tipo, nunca. De matar um animal, nada. Nunca fez isso. Mas o próprio texto mostra aqui, no versículo 3, que eu acabei de explicar que era necessário que o sumo sacerdote tivesse algo para oferecer, mas no 4, olha o que ele diz aí no 4 aí, no capítulo 8 de Hebreus. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecesse dons segundo a lei. Ou seja, o autor está dizendo o seguinte: se ele estivesse aqui na terra, nem sacerdote seria. Não é da tribo de Levi, da tribo de Judá. Tem como? Mas eu expliquei que a sua ordem sacerdotal é superior. E aí, se o sumo sacerdote fazer uma expiação de um animal por si pela sua casa, Jesus é maior que eles em que sentido? Que o sacrifício que ele fez foi maior. Porque o sacrifício que Jesus fez não foi por si próprio, mas foi pela humanidade. Então ele foi o próprio sacrifício pela humanidade. Então, o sacrifício dele é muito maior do que o sacrifício feito por um sacerdote, em prol de alguém, em prol de si mesmo, em prol do povo de Israel, uma vez ao ano. Então o sacrifício de Jesus é muito maior e é superior ao dos demais. Abra aí também Efésios, capítulo 5, versículo 2.
isso mesmo. Então, assim, esse sacrifício de Cristo é muito superior, é maior, e esse sacrifício que ele fez foi por amor à humanidade. Então, por isso que é superior aos demais. Entendeu, meus irmãos? Continuando. Versículo 5. Bom, eu já apresentei Jesus como o sumo sacerdote superior. Ele é ministro das coisas celestiais, como eu já expliquei, ele está no santuário celestial, é superior ao tabernáculo que existia e o próprio templo que foi construído. O sacrifício de Jesus é superior dos sacerdotes, como eu já expliquei. E agora vamos ver aqui as figuras das realidades espirituais. A partir do versículo 5, no capítulo 8 de Hebreus, diz assim: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Outro ponto aqui também é que, lembra do episódio que eu expliquei anteriormente, que Moisés estava lá no Monte Sinai e Deus mostrou para ele aquela planta do tabernáculo, como seria e tal, e tal, e tal. E Deus deu uma ordem para Moisés, e assim essa ordem foi cumprida, foi construído o tabernáculo, enfim. Isso era apenas sombras. O tabernáculo, as mobílias, o sacrifício, tudo aquilo era uma sombra do que iria acontecer no futuro. Eram sombra de coisas celestiais que apontavam para o futuro. O sacrifício de um animal, você não vê que Jesus foi sacrificado como um cordeiro que apontava para Cristo. Você vê que as mobílias sempre ali, tudo apontava para Jesus. Eram sombras apenas do que estava por vir. E quando Cristo veio aqui na terra, não precisa mais nenhuma mobília para se colocar dentro de um templo. Não precisa mais colocar nenhum elemento judaico dentro da igreja. Não precisa mais se colocar nenhum tipo de elemento. Por exemplo, uma pessoa usar um kippá na cabeça, o kippá, o talite, o candelabro, enfim, várias mobílias. Não precisa mais se usar, porque isso já passou. Era sombra, já está no passado. Não se precisa mais fazer mais nada disso. Então tudo aquilo ali era apenas sombra, que já se cumpriu, já foi. Continuando o texto diz aqui, versículo 6, olha o que diz aqui no versículo 6. Cristo é mediador de uma nova aliança, mas agora alcançou ele. Quando se fala que alcançou ele, você pode acompanhar comigo aí, Hebreus capítulo 8, versículo 6, você pode observar aí junto comigo, em Hebreus capítulo 8, versículo 6, diz assim: mas agora ele alcançou um ministério tanto mais excelente. Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança, de algo novo. Abre, por gentileza, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28. Ele alcançou um ministério muito mais excelente, muito mais que os demais. Seu ministério é superior, é mais excelente. Ele é mediador, tanto que Paulo diz na carta a Timóteo que Jesus, ele é o intermediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, ele é o intermediador de uma nova aliança. Por quê? Porque teve a antiga aliança, que eu vou explicar,
e teve a nova aliança. Então ele começou, deu o início da nova aliança. Que alguém achou, por favor, leia? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ele é mediador de uma nova aliança. Então você perceba que Cristo Jesus, ele, além de alcançar um ministério mais excelente, ele é o mediador de uma nova aliança. Tem uma aliança antiga e uma aliança nova. Eu vou explicar isso aqui. Diz assim o texto aqui. De uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Bom, se no Antigo Testamento Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, as promessas, Deus deu a lei, os 10 mandamentos, Deus deu a aliança, o pacto que ele fez entre ele e Israel, fez a circuncisão, os 10 mandamentos, as leis cerimoniais, enfim, o antigo, os mediadores, que eram os sacerdotes. Agora o Senhor Jesus, ele é mediador de uma nova aliança, superior. Tá bom, meus irmãos? E ele, nessa nova aliança, tem promessas. E sabe quais são essas promessas? Daqueles que entram nessa nova aliança: vida eterna, salvação, o Espírito Santo, as bênçãos celestiais. Então, aqui estão inúmeras promessas feitas pelo Senhor e pela sua palavra para aqueles que entram nessa nova aliança, não a aliança antiga. E eu vou explicar um pouquinho sobre essa aliança antiga, porque diz aqui, continuando o texto: porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado o segundo. Se a primeira aliança fosse irrepreensível, não necessitasse de uma nova aliança, para que teria a segunda? Se já tem a primeira, para que ter a segunda? Abra aí, por gentileza, livro do Êxodo, capítulo 24. Livro do Êxodo, capítulo 24, a partir do versículo 1. Versículo 1 até o versículo 8. Quem achou, por favor, o livro do Êxodo, capítulo 24, lê alguém, por favor, do versículo 1 até o versículo 8. Rapidamente, irmão, por favor, só para a gente poder ganhar tempo aqui. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor. Mas ele não se chegue, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Ele levantou-se pela manhã, de madrugada, edificou o altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e olhou aos ouvidos do povo, e eles disseram:
tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Olha aí, ó. Olha aí. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Olha aí. Aqui está o primeiro concerto. Eu te pergunto, depois que foi feita essa cerimônia religiosa, espiritual, com os filhos de Israel, olha o que diz aqui. Ele tomou o livro do concerto, leu aos ouvidos do povo e disseram: não, tudo que o Senhor tem falado, faremos e vamos obedecer. Então, esse primeiro pacto, essa primeira aliança, eles disseram que não, vamos obedecer, vamos obedecer tudo que Deus mandar, todos os estatutos e mandamentos, as exigências da lei. Não, vamos obedecer sim. Pode ficar tranquilo, Moisés, vamos obedecer. Eu te pergunto, obedeceu? Moisés, quando ficou ausente, que fizeram um bezerrinho de ouro. Lembra? E Deus havia dado os mandamentos, os 10 mandamentos, e um dos 10 mandamentos era o quê? Não se prostra diante de uma imagem, não pratica a idolatria. O que eles fizeram, irmão? Moisés sumiu, estava um tempinho sumido. Não, cadê, mano? Não, vamos levantar um bezerro de ouro aí. Esses vão ser nossos deuses que tirou a gente do Egito e levantou um bezerro de ouro. O que aconteceu no final? Caiu em prostituição e muitos morreram. Mas o texto não mostra aqui que antes disso acontecer, o que eles falaram? Não, mas tudo que você falar, vamos obedecer. Por isso que a gente, quando volta para Hebreus capítulo 8, no versículo 9, versículo 7, porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca teria buscado lugar para o segundo. Mas aquele pacto, aquela aliança, a lei, os mandamentos, não foi suficientemente, como é que eu posso explicar, eficaz para eles obedecerem. Deus deu a palavra, Deus deu a lei, as tábuas, e quando o povo recebeu, por exemplo, Moisés estava no monte, a Bíblia relata que essas tábuas da lei, os anjos levaram essas tábuas para ele. Então o povo recebeu a lei, mas eles obedeceram? Não. Então, se essa primeira concerto fosse de forma irrepreensível, não precisava ter um novo. Mas eles quebraram o pacto, quebraram a aliança, fizeram o que era errado aos olhos de Deus. E inúmeras vezes você pode ver na Bíblia eles quebrando a aliança, quebrando o pacto, se desviando das promessas de Deus, uma série de coisas assim, que você, ao ler a Bíblia, você vai ver que eles quebraram, eles não obedeceram, eles não quiseram, foram rebeldes, desobedientes e por aí vai. Mas existe algo aqui agora que vai englobar não só para Israel, mas para todos aqueles que venham aceitar a Cristo. E isso aqui é importante para a gente prestar atenção. Olha o que diz aqui no texto do versículo 8, no capítulo 8 de Hebreus aí, olha aí, analisa aí junto comigo, para você não se perder aqui no estudo. Eu botei aqui, Cristo é mediador de uma nova aliança. Uma nova aliança. Eu expliquei que em Mateus 26, 28 ali, Jesus estabeleceu uma nova aliança. Mas agora, quando a gente olha aqui, por exemplo, o texto, versículo 8, diz assim, ó, porque repreendendo-os, disse-lhe, e eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá vou estabelecer um novo concerto. Isso aqui é uma profecia de Jeremias, capítulo 31. É uma profecia. Era algo futurístico. E Deus ministrou para Jeremias o seguinte: olha, vai haverá um dia, vai chegar um tempo, que eu vou estabelecer um novo. Porque o primeiro eles quebraram, foram desobedientes. E como Jeremias está aqui profetizando, o povo de Judá está onde? Cativo na Babilônia. Por causa dos seus pecados, idolatria, pelas iniquidades que eles praticaram. Foram levados cativo para a Babilônia, amando de Nabucodonosor. Então, ele vai dizer o seguinte: vai chegar um tempo em que eu vou estabelecer um novo concerto.
uma nova aliança. Isso apontava para o futuro. Uma nova aliança estava por vir. E essa aliança que Deus iria fazer, ela não iria ficar restringido a só para Israel. Porque você vê os evangelhos, uma boa parte de Israel rejeitou Jesus. Uma boa parte rejeitou o Senhor Jesus. Não quiseram a salvação. Não quiseram aceitar Ele como Messias. Rejeitaram Ele. Mas essa nova aliança, ela entra a partir do momento em que eu aceito o sacrifício de Jesus. Como eu, como você um dia fizemos. Então, cada um de nós aqui, nós entramos nessa nova aliança. A partir do momento que a gente levantou a nossa mão para Jesus, a gente passa a entrar nessa nova aliança, que tem um melhor conserto e tem promessas. Dentro dessa nova aliança tem promessas. Porque o texto diz o seguinte aqui, continuando. Além desse novo concerto que Deus faria com a casa de Israel, com a casa de Judá, plenamente com eles, esse novo pacto, essa nova aliança, aí o versículo 9, olha, acompanha comigo o versículo 9, não segundo o concerto que fiz com seus pais, lembra do texto que a gente leu? Êxodo 24, que eles disseram, não, tudo que o Senhor falar, vamos cumprir. Olha aqui, não como eu fiz, não como foi feito, né, no passado, nos dias que Deus tirou os seus pais pela mão forte e poderosa da terra do Egito, porque não permaneceram no meu conserto. Então, para ele diz o Senhor, não me atentei, não se atentou, deixou de lado. Já que aquele primeiro pacto, aliança, eles não obedeceram, não quiseram compromisso com Deus, então Deus, então tá. Então vive aí, então, segundo a sua vontade. Mas o Senhor Deus faz uma promessa dizendo o seguinte, porque este concerto que depois, no versículo 10, daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Agora, é algo muito interessante aqui, que essa nova aliança, que não ficou restringida apenas Israel como etnia, porque nós somos o Israel espiritual de Deus, entramos também nessa nova aliança, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente entra nessa nova aliança. Diz mais assim, naqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis. Se no passado, Moisés com as tábuas dos mandamentos, está aqui a palavra de Deus, vocês têm que obedecer, vocês têm que obedecer. As exigências da lei, uma forma de obediência, porque eles tinham que obedecer para serem salvos, está aqui, ó, é externo, é visto. Está aqui, ó, os mandamentos para vocês. Estão vendo aqui os mandamentos? A tábua da lei. Então, vocês têm que se atentar para isso. Mas vai chegar um novo concerto que não necessariamente Deus precisaria levantar, construir, ou mandar fazer uma pedra de novo. E nem botar os mandamentos novamente para cada um guardar no coração. Não. Porque o texto mostra aqui que vai chegar uma hora, e chegou esse tempo, em que esse novo concerto, ele passaria a entrar nessa nova aliança no interior do homem. Então, essa nova aliança que nós entramos, aceitamos a Cristo nesse novo pacto, essa aliança agora, essa palavra, ela passa a entrar no interior, não é mais externa. A obediência é externa. Mas agora, essa palavra, ela entrou aqui, porque diz o texto, que naqueles dias forem as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração eu escreverei. Então, essa nova aliança que Jesus fez como nosso mediador e o concerto de uma melhor promessa, o que aconteceria? Agora, essa lei, esses mandamentos entrariam aqui, e aqui. Eu vou colocar na mente de vocês. Eu vou imprimir a minha palavra na mente de vocês e no coração. Não ficaria para fora, ficaria externo, mas seria o quê? Interno. Então, cada um de nós que fazemos parte dessa aliança, temos a palavra onde? Aqui, no intelecto, na mente, e guardada no coração.
Então, essa nova aliança nos dá essa graça de Deus imprimir na nossa mente e no nosso coração a palavra de Deus. Entendeu, meus irmãos? Então, por exemplo, talvez uma boa parte de nós aqui não tínhamos conhecimento nenhum da Bíblia. Eu era um. Não tinha nada vezes nada. Conhecimento zero. Nenhum. Mas quando a gente levanta a mão para Cristo, né, entramos nessa nova aliança, essa palavra ela começa a entrar aqui, e entrar aqui. E essa palavra, quando ela entra na nossa mente e no nosso coração, a gente passa o que? Obedecer de forma voluntária. Então, esse novo concerto, Deus faria o que? No interior, espiritualmente, seria colocado no interior do coração do homem, e o coração do homem seria transformado. Abra aí a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. A primeira e a segunda carta. Capítulo 3, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 4. Olha como é que essa nova aliança que nós entramos, olha como é que essa palavra, ela entra na nossa mente, no nosso coração, fica guardado, está registrado dentro de nós agora. Agora não fica algo exterior. Agora o quê? Interior. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, versículo 2 até o versículo 4. Quem achou, por favor, aí? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos com carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, dos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios o seguinte, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Ou seja, a vida de vocês é como se fosse uma carta aberta, para as pessoas verem Cristo na vida de vocês. A cada gesto, a cada palavra, a cada atitude. É uma carta, nós somos uma carta. Lida pelos homens, exposta pelas pessoas. Mas algo interessante assim, olha, essa carta que é ministrada por eles, não foi escrito com tinta, caneta. Não. Essa lei que Deus colocou no nosso coração agora, entrando nessa nova aliança, nos possibilita e nos dá essa graça de ter o Espírito de Deus, e não agora em tábua de pedra, os 10 mandamentos, mas aqui, ó, o coração está escrito aqui, ó, está dentro de nós. A palavra de Deus agora, ela está dentro de vocês. Entende agora? Então, agora não é mais exterior, agora é no interior do homem. Outra coisa aqui indo para o final também, outro ponto, voltando para Hebreus, no capítulo 8, diz mais, ó, versículo 11 agora. Bom, teria uma mudança interior na nova aliança, quem o aceitasse, as suas leis estariam impressas na mente e no coração. No versículo 11 diz assim, ó, e não ensinará a cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Outra coisa interessante é que esse conhecimento ele estava restrito. Não é porque na antiga aliança todos que eram israelitas tinham conhecimento pleno. Tinha, eram poucos que tinham. Mas nessa nova aliança agora, nesse novo concerto, o texto mostra aqui, e esse Israel não é só para Israel como a gente lia, mas também agora se abrange para todos. O povo de Deus, Israel de Deus, espiritual. Agora, essa promessa,
ela vai ser para todos, porque a partir do momento que a pessoa ela aceita Jesus, opa, agora eu passo a ter o conhecimento da palavra de Deus. Então todos me conhecerão. Não vai chegar alguém, como ele no texto mostra, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Esse conhecimento ele estaria disponível a todos. Dentro dessa nova aliança, além dessa mudança no homem interior, o conhecimento estaria disponível para todos. Desde o menor até o maior, todos vão me conhecer. Todos vão me conhecer. Nós que fazemos parte dessa nova aliança, que entramos, que aceitamos a Cristo, todos nós agora temos um pouco do conhecimento de Deus. A gente aprende uns com os outros. Você vê que tem crianças de 6, 7 anos, 8, que decora a Bíblia com uma facilidade tremenda. Tem criança de 7 anos, 5 anos pregando na autoridade, com a graça, com poder, porque todos me conhecerão. Você vê que tem pessoas de senhoras que têm uma enciclopédia bíblica na mente, porque todos vão me conhecer. Esse conhecimento estará disponível para todos da nova aliança. Entende, meus irmãos? Então agora não há mais desculpa para quem entra nessa nova aliança dizendo: eu não conheço Jesus mais não, porque é uma promessa, todos vão me conhecer. Entendeu, meus irmãos? Continuando, versículo 12 diz assim, como eu expliquei, dentro dessa nova aliança teria essa lei impressa no coração e na mente, todos iriam conhecer ao Senhor. E agora aqui é um ponto para a gente ir indo para o final, diz assim: porque serei misericordioso com suas iniquidades e as suas prevaricações não me lembrarei mais. Sabe o que é isso aqui? Dessa nova aliança, Deus iria fazer o seguinte: olha, se no Antigo Testamento tinha que matar um animal, todo dia matar um animal, porque se alguém pecasse, tinha que oferecer um animal. Uma vez ao ano, como já expliquei, a expiação, a cobertura, o dia do Yom Kippur, para toda a nação de Israel, uma vez ao ano. E quando se fazia sacrifícios em prol do seu pecado, isso traz o que é memória. Quando se ofertava um animal por causa de um pecado que cometia, aquele inocente animal, quando a pessoa olhava para aquele animal sendo degolado, era o substituto dela. Ela tinha que ter um arrependimento, mas isso trazia memória. Então, todo ano era a mesma coisa. Todo ano a nação de Israel se preparava do grande dia do Yom Kippur, o grande dia da expiação, da cobertura, o perdão dos pecados, mas isso valia o quê? Memória, ficar lembrando de pecado, dos pecados que cometeu, todo ano a mesma coisa. Então, isso não era tão bom, porque se toda vez ficar lembrando do pecado que comete, a pessoa nunca vai sair da situação, aquilo não vai sair da cabeça dela. Mas na promessa do novo concerto diz aqui que Deus seria misericordioso com as iniquidades e dos seus pecados não vou me lembrar mais. Ou seja, aquela prática que nós tínhamos com uma velha criatura, há uma promessa aqui. Para quem entra na nova aliança, quem está dentro da nova aliança, como nós estamos, o quê? Seus pecados, acabou. Por quê? Porque se lá no passado tinha que ficar matando animal, todo ano, por causa dos pecados, e ficava lembrando a memória, não, Deus vai resolver esse problema. Vou enviar Jesus, vai ser um sacrifício só, para a humanidade toda, e não haverá mais recordação de pecados. Então é importante para nós, como cristão, não ficar remoendo práticas antigas, pecados do passado. Se a própria Bíblia diz, dá uma promessa que Deus seria misericordioso com as nossas iniquidades, Ele não se lembraria mais. Ou seja, esse sacrifício que Cristo fez por nós, pelos nossos pecados, para recebermos esse perdão divino, se nem Deus
tem o prazer de lembrar de qualquer prática do passado nosso, por que nós traremos ao presente qualquer pensamento ou qualquer coisa do presente? Acabou. Então, para Israel, todo ano, era lembrança, era memória, era morte, era animal, sacrificando. Deus, chega, acabou. Vou acabar com isso. Vou enviar Jesus, vou acabar esse problema. Não haverá mais memória para ficar lembrando do passado, ficar recordando, não. Ou seja, como Cristo foi pendurado naquela cruz, Ele leva os nossos pecados lá. E quando a gente aceita Cristo Jesus, automaticamente aqueles pecados são perdoados e acabou. Acabou. A dívida, o escrito de dívida que era contra nós já foi paga. Cristo já levou a nossa dívida, a nossa conta. Ele já pagou na cruz. Entende? Então não devemos mais nada. Tanto que a Bíblia fala, aqueles que estão em Cristo Jesus não estão mais em condenação. Então, mais, acabou. Acabou aquela prática antiga, acabou. Não existe mais. Então, isso aqui é uma promessa para nós, né, para o povo da nova aliança. E diz mais aqui, ó, dizendo um novo concerto. Envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece perto de estar acabado. Então, o antigo, o que o autor quer dizer com isso? Que o antigo já passou. Ela tornou obsoleta, passou. Mas os cristãos daquela época, os judeus, hebreus, eles queriam voltar para essa prática antiga. Eles queriam voltar para esse judaísmo. Eles queriam voltar essa prática de voltar lá para o templo, porque o templo não existia ainda, o templo de Herodes. Eles queriam voltar de novo, levar um animalzinho para fazer o sacrifício, ter um sumo sacerdote, um mediador. Eles queriam voltar, eles queriam retroceder. Eles queriam voltar para o judaísmo, voltar para tudo que eu te expliquei aqui já se cumpriu, já foi, já passou, não precisa mais. Nem o próprio Jesus precisa ficar matando o animal pelos nossos pecados. Ele não precisa mais ficar matando um animal para oferecer por nós. Não precisa, acabou isso. Já fez isso uma vez só. Não existe uma outra expiação, não existe uma outra cobertura, não existe uma outra forma. Não, acabou, já foi. Mas os judeus aqui, os hebreus daquela época, queriam voltar para essa prática. Então o autor exorta, mostra o caminho e apontando para Jesus, não, vocês agora estão no novo concerto. Vocês agora estão na nova aliança. Então, essa nova aliança nos dá essa graça de ter a palavra imprimida na nossa mente, no nosso coração, nos dá perdão de pecados. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. É um compromisso que Deus tem com o seu povo, com esse novo povo, em que Deus está espalhado por toda a terra, dessa nova aliança. Então nós fazemos parte dessa nova aliança. Fazemos parte desse povo de Deus. Entendeu, meus irmãos?